Eu sou a Lebras. E eu sou o Marcos Ferrari. E essa é a segunda temporada do Café para Dois. Somos amigos que dividimos duas paixões, café e literatura. Fica à vontade para entrar, sentar e tomar um café com a gente. Em torno dessa mesa, vamos conversar sobre personagens, obras e temas que mais marcaram nossa trajetória como professores de literatura e, claro, como leitores. Bom café! Bem-vindos ao cafezinho de hoje. Um quadro em que convidamos algumas pessoas importantes para nós para compartilharem com a gente os personagens que mais marcaram sua trajetória literária. Tomando um cafezinho com a gente hoje, Judith Rosenbaum, professora de literatura brasileira na USP. Eu pensei em comentar a personagem do pai no conto A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa. Quando eu li esse conto, eu tinha uns 17, 18 anos e foi numa situação assim meio constrangedora, porque eu estava no ponto de ônibus. E quando eu acabei de ler, eu entrei num choro assim copioso, interminável. Então eu peguei um pouco de medo desse conto, achei que ele era muito perigoso. Depois de muitos anos, já dando aulas, eu achei que era bom enfrentá-lo, né? Enfrentar essa narrativa, tentar compreender um pouco do sentido daquela reação que eu tive. E de fato algumas coisas eu fui, enfim, conseguindo compreender, mas outras ficaram ainda para mim totalmente opacas, né? Então é um conto que continua sendo enigmático. Aliás, eu acho que as razões do pai são o enigma que esse conto não nos deixa penetrar. E quanto mais a gente tenta resolver, por que esse pai resolve um determinado dia fazer para si uma canoa, entrar nessa canoa, entrar nessa terceira margem do rio e não voltar. Essa atitude inexplicável, incompreensível, para todos que estavam ali, a mãe, né, os filhos, faz com que a gente fique, vamos dizer, aprisionado, né, nesse não entender em relação ao pai. E de fato é o que acontece com um dos filhos que fica atrelado, né, a esse enigma paterno, tanto que na verdade ele nem consegue admitir, talvez, que o pai de fato tenha morrido. Existe uma face desse conto que é a negação da própria morte do pai. Mas não é só isso que intriga, porque essa ida do pai para o rio, que é estabelecer-se nessa inconstância das águas, né? Tem uma estabilidade na instabilidade. Ele não vai de uma vez, ele fica avistável de tempos em tempos. Parece que não é exatamente sair de uma margem e chegar na outra, é permanecer na travessia, permanecer no caminho, permanecer nas águas, né, que fluem sem parar. É um rio heraclitiano, ao mesmo tempo tem uma estabilidade, né, tem um Parmênides aí, né, esse ficar no que é muito curioso e ao mesmo tempo me chama muita atenção a relação do pai com esse filho, que segura o cordão dessa canoa, né, ele fica alimentando, né, em alguns lugares, nas pedras, ele vai deixando comida, ele sustenta, ele vela o pai, ele cuida desse pai. Ele não abdica, não renuncia ao pai e não deixa o pai para viver a própria vida. Os outros da família fazem isso, com o passar devagar dos tempos, né? Mas ele não, ele permanece ali. E o pai, onde é que está? Ele está num nenhures, como diz a Leila Perrone, ele está no não encontrável, como diz o texto, né? Ele não tinha ido a nenhuma parte, diz o narrador. Então, que é próprio filho narrando a história, né? Então é interessante pensar, o pai abriu um território incognoscível, um território sem fronteiras, né? Um território, vamos dizer assim, que o nosso pensamento cartesiano, dicotômico, convencional, não concebe e não aceita. Então, essa ida do pai para o rio é, na verdade, um exercício de reflexão aberta, né? É um exercício, vamos dizer assim, de liberdade, talvez. Isso se nós considerarmos outras interpretações que não a morte negada pela família, que demora muito para fazer o luto. Mas eu quero pensar que este filho que está na margem e que realmente não consegue elaborar a partida do pai, vive uma relação bastante melancólica, né, com esse que detém a lei, né, que detém a ordem, mas que na verdade desmonta a lei, desmonta a ordem, porque ele simplesmente questiona todos os paradigmas, né? Então eu acho que é bonito pensar o par de personagens. Eu acho que eu estou, na verdade, falando mais de um par, né? Esse pai e esse filho, que resolve no final do conto assumir o lugar do pai.
depois de tantos anos, e o pai já velhinho, e ele também. E nessa vez em que ele clama para o pai voltar, dizendo, vem pai, que eu tomo seu lugar na canoa, o pai começa a voltar. Só que quando ele vê o pai voltando, ele se assusta de tal modo, porque o pai já é um espectro, né? O pai já é quase bicho. O pai que abdicou do silêncio, da linguagem, né, para falar de outras formas que não pela palavra, né? O pai que abdicou do conforto, né, numa renúncia ascética, quase profética, né? Tem algo de sagrado, de sábio também nesse pai, né? Mas vejam que esse filho, quando vê o pai voltando, se assusta e recusa tomar o lugar do pai. E eu acho lindo esse momento, porque mesmo com a culpa que ele fica e carrega depois, o ressentimento todo, né? O fato de não ter conseguido entrar na mesma canoa que o pai, de fato é a sua libertação. É quando ele corta o cordão umbilical com o pai e quando, na verdade, ele é capaz de narrar sua própria história, que é o conto que nós lemos. Então eu acho incrível essas duas personagens, mas esse pai me arrebata até hoje. Acho esse conto inacreditável, como ele ainda não é solucionável. E acho que é isso mesmo que a gente tem que aceitar, não é? Então é isso, um conto para ser lido e relido e que continua em mim muito vivo e com ressonâncias presentes até hoje. É isso. Esse foi o Cafezinho de hoje, que sai toda terça-feira até o final da temporada. A propósito, não percam o episódio desta semana sobre Brás Cubas. Até lá!